Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Uruguaio Arrascaeta revela ter proposta na mesa da Europa para deixar o Flamengo. Vou trazer aqui a real possibilidade dele sair do clube. Auxiliares de Domi travam acordo entre o Flamengo e o ex-treinador e demissão fica novamente em suspenso. Gerson presta depoimento sobre a denúncia de racismo e vou trazer para você a palavra do próprio jogador. Então, tá curioso, né? Te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no rubro-negro, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho, essa marca d'água aqui no canto do seu computador? Este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E em entrevista ao portal Uruguaio Futebol, o uruguaio de Arrascaeta revelou que tem propostas, no plural, da Europa para deixar o Flamengo. Tudo durante a entrevista que foi concedida a este portal, Arrascaeta falou sobre diversos aspectos, a seleção uruguaia, o seu momento no Flamengo e, é claro, a possibilidade de seguir para o futebol da Europa. Palavras do próprio Arrascaeta, que é claro que existem propostas vindas da Europa e ele nutria realmente essa possibilidade, não descarta a possibilidade de jogar no velho continente. E ele vai mais além. Antes de chegar ao Flamengo, ele iria para qualquer lugar, né? Contanto que fosse a Europa. O objetivo dele era ir para o futebol europeu. Mas que no Flamengo tudo mudou, principalmente pela estrutura que ele encontrou, pelo carinho da torcida, por sua identificação, pelo ambiente que existe dentro do elenco. E hoje ele pensaria duas vezes antes de deixar o Flamengo. Ele reiterou, existem sim propostas da Europa, mas no momento a prioridade dele é permanecer no Flamengo. Ou seja, ou as propostas realmente não eram de encher os olhos do Arrascaeta, ou não vieram de grandes clubes da Europa, clubes que ele imaginava ter a mesma estrutura ou até melhor que o Flamengo, ou então realmente ele criou um laço de afinidade com o rubro-negro que o impede de sair para qualquer proposta do exterior. Teria que ser uma proposta do tipo irrecusável. O Al Nassr da Arábia Saudita chegou a fazer uma proposta pelo jogador em setembro, da ordem de 100 milhões de reais. Na época, se não me engano, foram cerca de 18 milhões de euros, mas o Flamengo não quis saber dessa proposta, que girou ali em quase 20 milhões de dólares. Para o Flamengo, o jogador vale mais do que isso. Além do retorno técnico, também tem a questão do retorno financeiro. A Arrascaeta ainda é um jogador considerado novo, com seus 26 anos de idade e ainda poderia jogar mais uma ou até duas temporadas no Flamengo antes de ainda ter idade suficiente para ingressar no futebol europeu para um clube de alto nível. Isto sem contar que o Flamengo, por menos de 25 milhões de reais, nem abre possibilidade de conversar sobre a negociação deste jogador, que foi adquirido por 14 milhões e meio de euros ao Cruzeiro. Naquela oportunidade, em janeiro de 2019, o Flamengo acertou a contratação do jogador que se configurou em um dos mais importantes nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores no ano passado e, neste ano, da conquista da Supercopa do Brasil e também da Recopa Sul-Americana. E apesar das eliminações recentes do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, Arrascaeta continua sendo um dos principais atletas. E para se ter uma ideia da entrega dele, mesmo não sendo o seu métier e não sendo a posição em que ele mais gosta de atuar, ele vem sendo aproveitado até mesmo como segundo homem de meio campo no decorrer das partidas pelo técnico Rogério Ceni, ou seja, um jogador bastante dedicado e comprometido com o Flamengo, deixando de lado até mesmo a questão
individual. Lembrando que o atleta tem uma multa aí em torno de 60 milhões de euros. Com o Flamengo, no entanto, até a informação do meu amigo Vene Casagrande, no contrato está estabelecido que a partir de janeiro do ano que vem, a multa cai em 20 milhões de euros, para cerca de 40 milhões, pouco mais de 40 milhões de euros, o que ainda é um valor, digamos, seguro, para que o Flamengo se sinta tranquilo com relação ao assédio do exterior. Mas, pelo menos, pelo que falou Arrascaeta, fica muito bem claro que hoje a meta do atleta é permanecer no Flamengo. Ele não coloca como prioridade sair do clube para ingressar no futebol europeu. Repito, a menos que seja uma proposta do tipo mirabolante, daquelas que não podem ser recusadas. E agora, falando sobre o segundo aspecto, mas antes desse segundo assunto, eu queria saber o seu comentário. O que você acha a respeito do Arrascaeta? Ele é um jogador realmente imprescindível ao Flamengo? O rubro-negro tem mesmo que fazer de tudo para manter o atleta e recusar propostas que sejam abaixo do valor da multa rescisória? Ou seja, Arrascaeta só deve sair pela multa? Ou você acha que o Flamengo pode usar o jogador para fazer caixa, para fazer dinheiro com a sua transferência? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Agora sim, vamos para o próximo assunto, que envolve Domenech Torrent, o famoso morto que esqueceu de deitar. Ele que foi demitido pelo Flamengo já há algum tempo. Rogério Ceni assumiu em seu lugar e desde então o Flamengo tem negociado a demissão do treinador. Já havia chegado a um acordo na ordem de 11 milhões, cerca de 11 milhões de reais, 1.800.000 euros. No entanto, os auxiliares que não participaram dessa negociação acabaram travando esse acordo, dizendo que eles querem alterações no distrato, na rescisão contratual. Eles, que ao contrário do Domi, que tinha um acordo de pessoa jurídica, eles eram pessoa física, eles tinham carteira assinada dentro da CLT com o Flamengo. E ao contrário do Domenech Torrent, existe um outro acordo com eles, um valor muito menor, de pouco mais de 800 mil reais. Só que eles querem que se inclua a Corte Arbitral do Esporte como última instância para apurar qualquer tipo de litígio trabalhista envolvendo os profissionais e o Flamengo. E o Flamengo foi taxativo. Não aceita porque, segundo o clube, já existe uma legislação trabalhista no Brasil e existem esferas da Justiça do Trabalho aqui no país. Dentro dessas esferas, os profissionais podem recorrer. E aí se criou um impasse, porque o Domi, por exemplo, foi em favor dos seus ex-companheiros de comissão técnica do Flamengo e, portanto, enquanto não houver um acordo entre o Flamengo e esses profissionais, Domi também não aceita um acordo unilateral, envolvendo apenas ele e o clube. Então, a situação volta a estaca zero e, acredite se quiser, Domenech Torrent continua vinculado ao rubro-negro. E aí, antes disso, gostaria que você deixasse o seu like antes de partirmos para o terceiro assunto, que envolve o Gerson. Portanto, cada like seu, com certeza, é uma energia positiva para que haja um acordo e que finalmente o Domi consiga assinar o seu distrato com o Flamengo e perca completamente o seu vínculo com o rubro-negro. Então, dê lá o seu like, porque seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E na manhã desta terça-feira, o volante Gerson compareceu à Delegacia de Crimes de Racismo e Delitos de Intolerância da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em companhia do vice-presidente geral e jurídico do clube, que dá todo o respaldo jurídico ao atleta Rodrigo Dunche. Após prestar depoimento da denúncia de racismo ao jogador colombiano Índio Ramírez, o Gerson falou a respeito desta situação em vídeo que foi disponibilizado pela comunicação do clube. Vamos acompanhar. Estou aqui na delegacia, vim falar sobre o ocorrido. Quero deixar bem claro que não vim aqui só para falar por mim, vim para falar pela minha filha, que é negra, meus sobrinhos que são negros, meu pai, minha mãe, amigos também, e por todos os negros que tem no mundo, sobre o fato que aconteceu. Hoje, graças a Deus, eu tenho um
status de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas também que sofrem racismo ou outro tipo de preconceito que possa falar também. O Flamengo está aqui junto do Gerson, como está sempre junto de todos os atletas do Flamengo, apoiando nesse momento. O Gerson cumpriu seu papel de cidadão, apresentou a representação e agora a questão está entregue à justiça e a gente espera que a justiça seja feita. O Gerson, que não apenas reiterou as acusações que foram feitas à TV, que tem os direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, como também prometeu apresentar provas. O próprio Flamengo também está colhendo provas documentais em áudio e vídeo para apresentar às autoridades, tanto a polícia quanto também ao STJD, já que a CBF solicitou ao tribunal uma investigação minuciosa da acusação que foi feita pelo volante Gerson. Ramírez foi a público também, através do canal oficial do Bahia, reiterar que não cometeu ato de racismo. E ainda acusou Bruno Henrique de xenofobia. Mas a questão agora está com as autoridades. E você, o que acha nesta situação do Gerson? O Flamengo conseguirá provar o ato de racismo ou de injúria racial cometido pelo jogador do Bahia, Índio Ramírez? Ou a situação é difícil de ser provada? Gostaria que você deixasse aqui o seu comentário sobre a situação do Domi. Te incomoda que o treinador ainda esteja vinculado ao Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está na descrição, entre no Telegram e siga-nos. Gostou das taças que aparecem aqui enfeitando o cenário? Você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos, inclusive o zap dele, estão disponibilizados aqui na descrição. Não deixe de falar que foi o Mauro que te indicou para você receber aquele descontão. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado na descrição. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.